Então, eu me chamo Caio e sou analista de redes de uma grande empresa do setor público, né? Eu comecei minhas atividades há uns 10 anos atrás, mais ou menos. Eu comecei como técnico de informática. E hoje eu trabalho por fora também, arrumando computadores e notebooks e dando todo esse tipo de suporte, né? E esse tipo de serviço, muitas vezes, ele começou a equilibrar com o meu salário que eu ganho na minha empresa. Então muitas pessoas vieram perguntar para mim o que eu fiz, o que eu faço, né? Quais são as dificuldades que eu enfrentei para poder lidar com essa questão de ser um técnico de informática, né? Quais são as dificuldades que quando eu iniciei, muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir, que ia ser muito difícil, né? Mas elas falam isso baseado nas experiências que elas tiveram da vida. Então, por exemplo, assim, ó, de cada 10 atendimentos que eu faço, um é complicado, né? A grande maioria é mais atendimento que as pessoas saem satisfeitas, entendeu? Então não tem essa encheção de saco, esse tanto de problema igual tem, né? E também as pessoas, elas falam as coisas porque elas tiveram às vezes uma má experiência com aquilo, né? Mas com certeza é uma profissão que eu acredito que nunca vai acabar. Porque tudo precisa de um técnico de informática. Que é assim, ó, em 1990, quando começou o boom internet, informática, às vezes um técnico de informática, na hora que ele ia resolver um problema, ele tinha que soldar as placas, ele tinha que, né, como é que fala? Ele tinha que entender de eletrônica, entraram muito atrelada a eletrônica com informática, ainda é, né? Mas hoje em dia, vamos lá, naquela época, o custo de um computador era muito caro, então dar manutenção nele era mais barato do que comprar um computador novo. Hoje em dia, como o custo do computador é mais barato, então as pessoas ficam mais acessíveis. Logo, né, o jeito com que você trabalha hoje é um pouco diferente. Então, antigamente, eu lembro que a gente fazia mais ressolda de placa, né, olhava os componentes, o que tinha queimado. E hoje, se deu problema ali, se, não tá, se o computador não está ligando, às vezes o problema é a placa de vídeo, troca a placa de vídeo. Às vezes é a fonte, troca a fonte. Às vezes é a placa-mãe, troca a placa-mãe. Porque o custo, às vezes, né, dessas peças é muito barato. Né? Aí você me pergunta assim, Caio, então você é um trocador de peças? Né? Como é que um técnico vai sobreviver trocando peças? Né? Sendo que qualquer pessoa, às vezes com acesso à internet, ela consegue descobrir como é que troca aquela peça ou como é que troca aquilo. Você sobrevive dando suporte, né? Dando a sua consultoria, vendendo o seu tempo, vendendo a sua expertise, porque muitas pessoas, né? Hoje em dia a gente a gente não quer perder tempo com algo, né? Muitas coisas estão competindo pelo nosso tempo. Então a gente quer que uma pessoa que chega ali resolve e pronto, entendeu? Então, cara, isso aí sempre vão ter, sempre vai ter pessoas assim que estão que necessitam do seu tipo de serviço, né? E no mercado em que eu lido hoje é muito por indicação, né? Eu acho que 90% dos meus clientes são todos de indicação. Às vezes eu vou atender uma pessoa, ela me indica para a irmã dela, para a família dela, e acaba que eu viro o técnico de informática daquela família. Então, hoje o técnico de informática, eu já vi que a gente faz muitos tipos de serviço. Igual, por exemplo, quando eu iniciei, eu lembro que eu cobrava R$ 50 para fazer qualquer coisa. Eu lembro que ia arrumar uma impressora, R$ 50. Dar aula de Word, R$ 50. Vai formatar um computador, R$ 50. E eu vi que esse tipo de metodologia de cobrar, de dar o preço, não é muito boa, porque, digamos que você fez um serviço e você recebeu R$ 50 por aquele serviço. Se der problema, às vezes você vai ter um custo muito maior do que aqueles R$ 50. Isso, além do que, é como se ele estivesse prostituindo a profissão. Que aí as próprias pessoas não entendem o valor de um técnico, porque você está cobrando muito barato, entende? Porque ela acha que é só ir ali e digitar alguma coisa no computador. Fala, nossa, você demorou 5 minutos para poder fazer aquilo e vai me cobrar R$ 100, R$ 200. Na verdade, você não demorou 5 minutos, você demorou 30 anos, né? Que é a minha idade, para você poder chegar até aquele ponto e resolver aquilo em 5 minutos. Mas você vê, você ficou 4 horas para hoje você demorar 5 minutos, né? Então, muitas vezes, o que fez a alavancar os meus resultados foi aprender a passar isso para as pessoas, passar isso para o cliente, né?
poder, como é que fala? Eu lembro que durante muito tempo, né, eu fazia poucos atendimentos, tipo assim, um atendimento por mês, um atendimento por semana, porque eu pensava como é que eu vou chamar esse público. E eu lembro que eu pensei em várias formas, né, criava anúncio, dava cartãozinho, e eu vi que o que realmente chama o público são as pessoas. Então, quando você se conecta com pessoas, você fala do seu trabalho para pessoas, pessoas falam do seu trabalho para outras pessoas, né? Que é isso, né? O network é isso. E isso me ajudou bastante quando eu comecei a entender isso, quando eu comecei a andar mais alinhado, porque você não quer, por exemplo, na sua casa, se der algum problema, vamos supor assim, se der algum problema, vamos pôr no banheiro. Vai chegar ali o bombeiro para olhar a questão hidráulica. Se chega um bombeiro alinhado, um cara bacana, um cara bem vestido, passa outra imagem, entende? Do que um cara todo sujo de graxa, não sei o que, não sei o que. Entende? Então, quando você começa a se portar dessa forma, você até começa automaticamente a atrair outros tipos de clientes. E muitas vezes esses clientes que têm o dinheiro, né? Que são pessoas que dão valor ao seu trabalho, né? Às vezes de empresas, do que for. Né? E eu acho que a profissão de técnico de informática ela evoluiu muito. Né? Antigamente você, como é que fala? Hoje você tem que dar cargo de muita coisa. Né? Você tem que saber um pouco de programação, você tem que saber sobre software, sobre hardware, você tem que saber sobre impressora, sobre o que for. Né? Você tem que, como é que fala? Se você quiser realmente ser uma profissional de sucesso, você tem que abraçar muita coisa, né? Então é como se fosse assim, você é aquele tipo de profissional que toda empresa precisa, que é aquele cara que faz tudo. Mas você faz tudo como? Aprendendo a fazer, fazendo a primeira vez, né? Então muitas vezes no início você não é capaz ainda de fazer tudo, mas se você não é capaz, significa que você precisa ser. Então você começa a procurar aquele tipo de problema ou o que for, né? Eu lembro, vou dar um exemplo assim. Eu lembro que algumas pessoas chegavam para mim perguntando se eu trocava tela de notebook, que a tela tinha quebrado. E eu pensava, nossa, deve ser muito difícil trocar tela, não sei o que, não sei o que. Até que eu resolvi fazer um curso e aprendi a trocar tela. Entende? Até que eu resolvi quebrar essa barreira, né? Então, tem um ditado que fala assim, que a confusão é o primeiro passo para o entendimento. Então, você precisa dar o problema para você poder procurar a solução a partir daí, né? E muitas vezes eu vejo que algumas pessoas, elas tentam encontrar um ambiente perfeito para começar a agir. É como se fosse assim, ó. Quando eu fizer todos os cursos, quando eu tiver todas as ferramentas, aí eu vou virar um técnico, aí eu vou dar suporte, sabe? Porque isso aí, às vezes, é um problema, às vezes, de autoimagem, né? Que é como se você falasse que você não pode falhar. Mas muitas vezes, por conta dessa falha, que você vai encontrar a solução com aquilo que vai ajudar outras pessoas. Igual, às vezes, a primeira tela que eu tentei trocar não ficou muito boa, mas me ajudou me permitiu melhorar, que hoje eu troco uma tela em 15 minutos, por exemplo. Entendeu? Então, são várias coisas que você vai fazendo que vai adicionando no seu trabalho. Então, um conselho que eu posso dar para quem está iniciando é pega todo tipo de serviço. Faz todo tipo de serviço. Às vezes eu lembro que eu fiz até serviço de graça. Só pelo contato com a pessoa. Para se caso a pessoa tiver algum problema ou ela souber de alguém que tem algum problema, ela vai me indicar. Né? Então, às vezes é aquele trem... Uma pessoa, ela é um mundo de oportunidades, porque ela conhece outras pessoas e por aí vai. Né? E esse tipo de mercado vai sempre precisar de técnico. Vai sempre, porque hoje a palavra é técnico de informática. Mas daqui a uns anos pode ser outro nome. Mas eu digo assim, que você desenvolve a mentalidade de ser a pessoa que vai procurando as soluções. Então, se sempre vai ter problemas, você sempre vai procurar soluções. Então, você sempre vai ter mercado, entende? Porque você vai vendo conforme a necessidade das pessoas, né? Você vê que antigamente eram computadores de mesa, então você tinha que saber mexer em computadores de mesa. Hoje em dia a grande maioria é notebook, por conta da facilidade, da mobilidade.
até do próprio preço, né? Então você já tem que começar a aprender a mexer mais no notebook. Daqui a uns anos, talvez nem notebook mais, vai ser mais celulares. Então você vai ter que aprender também a mexer com o celular. Entende? Então você está sempre envolto nesse tipo de tecnologia, é uma coisa assim, ó. Você sempre vai ter emprego, assim, no que for. Né? Porque não é todo mundo que quer, às vezes, dedicar algum tempo para poder aprender aquele tipo de ofício, né? E você, né, eu imagino que você é uma pessoa que, se você está vendo esse vídeo, você é uma pessoa que gosta de tecnologia ou quer aprender, sabe? E eu comecei no início, lembra quando eu comecei a fazer esse tipo de atendimento por fora, só para poder viajar para fora do país. Eu queria viajar para fora do país. Então eu falei assim, ó, eu preciso de 10 mil reais. Então, eu fiz todo o serviço para conseguir esses 10 mil reais. Mas no processo, eu comecei a tomar gosto pela coisa, assim. Eu falei, nossa, cara, que coisa legal você poder, uma pessoa poder ficar feliz que o computador não ligava e agora liga, sabe? Então, realmente é uma profissão, assim, que me traz algum retorno, né? Sem falar que toda vez é um problema diferente. Então, eu sempre chego num lugar, acho que falo assim, ah, ali é uma formatação, né? Tem que formatar. Aí no meio da formatação dá um erro no Windows, no meio da formatação. Aí eu vou procurar a respeito daquilo e aquilo você vai criando um background, né? Você vai criando uma experiência, né? Que é o que te possibilita, né, ter vários tipos de resultados. Então, eu lembro que um amigo meu falou assim, ô Caio, por que você não chega às vezes com alguns periféricos com as pessoas, por exemplo? Então, às vezes eu vou arrumar algum computador com a pessoa, é, e eu já levo algum mouse sem fio, eu já levo algumas memórias, eu já levo um HD, um SSD, que ali eu já embuto aquilo ali na venda, entendeu? Eu já converso, falo, olha, eu vi que o senhor não tem mouse, você tem interesse no mouse sem fio? Olha como é que é. Olha aqui um HD SSD, olha aqui a questão da velocidade, olha como é que ele fica lá 5% mais rápido, entende? Então são várias coisas que vão incrementando o seu trabalho. Que às vezes você ganhou, por exemplo, assim, ó, 100 reais na formatação, mas você vendeu um mouse por 50 reais, mais um HD externo, mais um headset, entende? Você tem que estar sempre com coisas novas, que aí você realmente consegue, né, ter um belo resultado, né? E eu acho que para os próximos anos isso aí nunca vai acabar, né? A maior dificuldade que eu sempre enfrentei foi eu mesmo, né? Sempre algum bloqueio da minha cabeça de falar, ah, isso não é pra você, ah, isso é muito difícil, ah, mas vai dar e se der problema na casa da pessoa, como é que você vai fazer? E se você queimar o computador, como é que você vai fazer? Porque o cérebro da gente, né, ele coloca esses bloqueios porque são coisas que ele nunca fez, né? Igual, por exemplo, você consegue andar tranquilamente porque seu cérebro já sabe como é que anda. Igual eu consigo trocar uma tela tranquilamente porque eu já ensinei meu cérebro como é que troca uma tela. E mesmo assim eu enfrento ainda vários desafios no decorrer. Mas é mais a mentalidade por detrás do serviço, do trabalho que vai te fazer, né, prosperar, aquilo que vai te fazer manter esse tipo de empreendimento, né? E, e eu acredito que é uma profissão, né? Hoje o mundo está muito globalizado, né? Está todo globalizado, inclusive. Que uma criança ela já nasce quase que mexendo num tablet. Então ela já entende um pouco mais de tecnologia, né? Então se ela já entende mais tecnologia, já às vezes já é mais fácil para ela trabalhar com isso, porque ela já tem uma vivência. Por exemplo, os nossos avós, nossos pais, eles vêm da crença de que não coloca a mão para não quebrar. Porque antigamente se quebrasse realmente o computador era muito caro, se quebrasse qualquer coisa eletrônica era muito caro. E a gente não, a gente é assim, mexe até dar certo, fuça, fuça, fuça. Né? Então, cara, se você está em dúvida de que se essa profissão é para você, ou, né, com certeza, né, isso aí vai ser uma fonte de dinheiro, sabe? Porque você vira referência, cara. Você começa a mexer com isso e de repente você vira o menino da informática, o técnico de informática, o garoto da informática, né, os meninos da TI, né, igual eles chamam a gente. E isso aí te ajuda muito, porque você começa a englobar vários tipos de trabalhos no seu próprio currículo, sabe? Eu sei desde a instalação de rede, a formatação de computador, a instalação de servidor, a configuração de switch, entende? Que são várias coisas que você vai colocando no seu currículo, né?
Tipo assim, você vai criando um know-how daquilo. E isso aí vai, nossa senhora, isso aí, emprego para isso, né, sempre vai ter, sempre vai precisar de pessoas para poder ajudar, né? E bom, é isso que eu queria falar, né? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode perguntar aí, que eu tô aqui para responder, né? E vamos que vamos. Um abraço.